O currying ele vem da programação funcional e ele é um padrão que também é utilizado no JavaScript. E ele é, eu particularmente, já falando de antemão, não uso muito esse padrão, mas já vi ele ser utilizado em vários lugares. Diversas bibliotecas usam o currying e exigem que você utilize o currying. E também muitos entrevistadores perguntam sobre o currying, sobre esse padrão nas entrevistas, principalmente para empresas de fora e principalmente para vagas mid-level para cima. Que ele é um conceito que acaba sendo bem útil em casos bem específicos e a sintaxe dele ela é bem estranha, mas uma vez que você entendeu o que ele faz, só de bater o olho na sintaxe você já sabe, isso aqui é um curry. Então o curry ele é o ato de transformar uma função que recebe múltiplos parâmetros, uma sequência de funções menores que recebem apenas um parâmetro. Tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você tem uma função que recebe 2 ou mais argumentos, você pega essa função e quebra ela em funções menores que recebem apenas um argumento. Fica tranquilo que eu vou exemplificar isso. Tá? Então, por exemplo, digamos que você tenha uma função que soma 3 números. Então você tem uma function soma passando o número 1, número 2 e número 3. 3 números simples, né? A gente retorna número 1, mais número 2, mais número 3. Se eu der um console log nesse cara, passando 1, 5 e 6, a gente vai ter o retorno ali de... A gente vai ter o retorno de 12, certo? 1 mais 5 mais 6, 12. Então, é uma função bem simples, certo? Bem direta. A gente soma 3 números. O que o curry faria? Igual eu disse para vocês, a gente tem esses 3 múltiplos parâmetros, a gente pegaria cada parâmetro e separaria numa função única, que recebe só um parâmetro. Isso function somar curry, a gente recebe só um parâmetro, né? Essa é a nossa limitação inicial. Então, como é que a gente vai fazer para retornar esses outros 2 parâmetros e somar os 3? A gente retorna uma função anônima. Recebendo o número 2, a gente retorna uma outra função anônima recebendo o número 3. E a gente, no final, só retorna a soma desses 3 caras, certo? Se eu der um console log nesse cara, vocês vão ver que é a mesma coisa. Só que, o que muda? O que muda é que a gente não está mais recebendo 3 argumentos numa única função. A gente quebrou essas funções e está retornando funções anônimas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente chama esse cara assim, São 3 funções que a gente tem no total, certo? A gente tem uma função principal que retorna outras 2. E aí no final a gente soma os argumentos. Então, como você pode ver aqui, é a mesma coisa, certo? Essas duas fazem a mesma coisa, só que uma delas recebe os 3 argumentos juntos, que é a forma que você provavelmente já viu antes, que é a forma que todo mundo aprende a fazer. E no caso do curry, a gente retorna as funções, recebendo um único argumento, certo? Você deve estar olhando, que sintaxe horrível. Que sintaxe horrível, e eu concordo. Só que no JavaScript a gente tem a opção de usar arrow functions. Usando arrow functions, a gente teria algo desse gênero aqui. Somar curry arrow, a gente teria número 1, número 3, e a gente só retornaria a soma desses 3 caras. E a gente teria a mesma coisa. Se eu copiar esse cara aqui, somar curry arrow, a gente teria o mesmo resultado, certo? O mesmo resultado. Aí você deve estar se perguntando, qual é a verdadeira utilidade desse cara? Eu não consigo entender o que a gente pode fazer com isso. Passar 3 argumentos é muito mais fácil. Só que aí tem uma questão. Quando você usa esses 3 argumentos diretos, você não consegue fazer algo desse gênero aqui, que é fixar os parâmetros. Soma 5, por exemplo, somar curry arrow, vou usar o curry arrow mesmo, passando 5. Isso permite que a gente faça o seguinte, a gente fixe o primeiro parâmetro. Então a gente receberia já 5 ali. Se eu quisesse fazer, por exemplo, somar 5 com 5 com 5, eu só faria isso aqui, entendeu? Já chamo o soma 5 e pronto, entendeu? Teria 15 aqui. E a gente pode fazer o que a gente quiser com isso. Deixa eu utilizar esse cara aqui, que é o mais utilizado, o que você mais vai ver. Vou deixar esse cara aqui para passar os exemplos agora. Mas aqui, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer soma 15. Aí eu posso chamar o soma 5 com 10. E aí eu posso chamar o soma 5, soma 15, né? Chamando daí, vamos colocar 10 aqui. Recebendo só um argumento. Então, se eu somar 15, a gente vai ganhar 25, né? 15 com 10, 25.
Então, você pode ver que a gente consegue fixar os argumentos. Até agora, é relativamente útil em casos bem específicos, mas eu vou passar mais um exemplo aqui que vai tornar isso aqui que vai fazer mais sentido para que o query é de fato utilizado. Então, deixa eu apagar aqui. Digamos que você tem uma lista de livros. Vou chamar só de livros. Isso aqui seria um array de objetos. Né? Você teria um ID do livro e você teria o nome desse livro. Então, por exemplo, teria Harry Potter. Colocar aqui Senhor dos Anéis, certo? Digamos que você quisesse achar o livro com ID 1. Geralmente o que a gente faz, né? Livro com ID 1. A gente usa aquela sintaxe dos array helpers, certo? A gente joga ali um livros.find livro tal que livro.id igual a 1. Né? E aí isso vai retornar para a gente o livro com ID 1, que é Harry Potter. O que o query permite a gente fazer? O query permite a gente fazer algo desse gênero aqui. E eu já vi esse padrão ser utilizado em outros lugares, tá? É um tipo de código que você vai ver sendo utilizado. A gente consegue fazer algo tipo... Geralmente chamam esse tipo de função de with, né? Começa com with, e por exemplo, with ID. E a gente consegue fazer o seguinte, with ID, recebendo o ID do livro, recebendo o livro, a gente consegue fazer livro.id igual a ID. O que isso permite a gente fazer é... Ao invés de dar essa sintaxe maluca aqui, a gente consegue fazer o seguinte, with ID, nesse caso vamos passar o 2 aqui só para exemplificar. Você consegue ver que ele fica, passando o ID 2, ele achou um 984, que está certo. Você consegue chamar nesse gênero aqui, livros.find with ID, ao invés de você ter essa sintaxe aqui passando o callback direto ali, você consegue, digamos, fixar essa busca, né? Você consegue fazer a mesma coisa daí com o nome, with nome, id, tal que livro, livro.nome, né, no caso, seria igual a nome. E aí você consegue puxar lá, id2 e id3, né? Aí você conseguiria puxar e fazer algo desse gênero aqui, livro com nome 1984, livros.find with nome, com o nome 1984. E aí você pode ver que ele acha o 1984. Né? Então essa é a ideia do query. Geralmente a gente usa ele para esse tipo de coisa. Tá? Agora eu vou mostrar para você um exemplo de uma biblioteca que realmente usa query. No caso do Redux, se você olhar a documentação dele, vocês vão ver, só de bater o olho agora vocês já sabem que isso aqui é query. Né? Por exemplo, no caso dos middleware, especificamente do Redux, eu não vou entrar em detalhes técnicos do que isso faz, eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, mas aqui, por exemplo, se você só de bater o olho, você sabe que isso aqui é query, né? Você recebe store, next e action, você está vendo que isso aqui é aquela sintaxe maluca lá, né? Então, essa é a ideia do query, né? Como eu disse para vocês, eu particularmente não uso tanto, mas, como você pode ver aqui, várias bibliotecas usam, né? Especificamente o Redux, que usa bastante isso, como você pode ver aqui vários exemplos. Tá? Então, essa é a ideia do query, né? E espero que tenha sido de bastante utilidade para vocês. Né? Até a próxima.